Oi pessoal, então agora nesse módulo a gente vai falar sobre as ligações químicas e a primeira pergunta que eu gosto de fazer quando a gente começa a falar de ligações químicas é: como que a gente pode explicar o fato da gente ter uma infinidade de substâncias químicas diferentes, sendo que a gente tem apenas, entre aspas, 118 elementos químicos conhecidos, né? É um número relativamente pequeno para o número de substâncias que a gente tem no mundo, né? E como explicar então, né? Essas substâncias, elas são formadas por átomos e os átomos vêm dos elementos químicos, né? Eles são átomos de elementos químicos que a gente conhece. Então, como que a gente pode explicar, né? A explicação é que esses átomos, né, eles se combinam de formas diferentes, formando, assim, substâncias diferentes. E essas combinações, elas ocorrem através de forças de atração entre esses átomos, né? E essas forças atrativas são o que a gente chama de ligações químicas. Então é importante a gente entender que se dois ou mais átomos formam ligação ou ligações químicas entre si, formando uma molécula, uma substância, né? Isso ocorre porque dentro desse arranjo, dentro dessa molécula, após fazer essas ligações, esses átomos, né, os núcleos, os seus elétrons, eles ficam com uma energia mais baixa do que a energia total que eles tinham separados, né? Então, os átomos juntos, eles vão constituir um arranjo em que a energia total vai ser menor do que a energia total que eles tinham separadamente. Isso é importante, porque eles só vão se combinar se eles forem ficar de uma forma mais estável. E estar mais estável está relacionado a ter uma energia mais baixa. E é importante frisar que as ligações químicas, elas geralmente ocorrem entre os elétrons de valência. E isso a gente consegue já explicar o porquê, né? Os elétrons de valência são os elétrons da camada de valência. E isso foi um ponto que eu percebi que apresentou bastante dúvida no módulo anterior, né? Camada de valência é a camada mais externa. Os elétrons de valência estão na camada mais externa, mas não quer dizer que esses elétrons são os elétrons mais energéticos, porque ocorre diferença de energia entre os subníveis, né? Então, um exemplo fácil da gente conversar, que a gente viu, inclusive, é a diferença entre os subníveis, diferença de energia entre os subníveis 3D e 4S. Embora o subnível 3D esteja na camada 3, é uma camada anterior a 4, né? Esse subnível 3D, ele tem uma energia maior do que o subnível 4S. Então, os elétrons que estiverem no 4S, eles estão na camada de valência caso esse átomo tenha só 4 camadas. No entanto, esses elétrons do subnível 4S, eles não têm energia maior do que os elétrons 3D. Então tem que tomar cuidado. Não necessariamente os elétrons de valência são os elétrons mais energéticos. A definição é: os elétrons de valência são os elétrons que estão na camada mais externa, portanto a camada de valência. E por eles estarem na camada mais externa, eles estão mais afastados do núcleo. Consequentemente, eles estão mais protegidos, eles têm uma blindagem maior. E aí, a atração que o núcleo exerce neles é menor, porque eles estão mais afastados, estão mais blindados, então a carga nuclear efetiva que eles sentem é menor. E, portanto, é mais fácil desses elétrons serem compartilhados, embora a gente ainda não tenha usado esse termo, mas serem usados em ligações químicas do que os elétrons mais internos. Então essa é a explicação que a gente dá para o fato dos elétrons de valência serem os que geralmente participam das ligações químicas, né? E a gente vai ver as 3 formas amplas de ligações, né? A ligação iônica pura, a covalente pura e a metálica. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Então a gente continua
Por enquanto, a gente só fez uma introduçãozinha e nos próximos a gente continua falando mais aprofundadamente de cada uma delas. Um abraço e até mais!